Olá, professores, sejam todos bem-vindos para mais uma TPC da Diretoria Guarulhos Norte. Hoje iremos fazer uma demanda muito importante, né? Estamos encerrando um ciclo do terceiro bimestre e vamos falar um pouco sobre avaliação de aprendizagem, né? Utilizando a ciência da natureza, né? Para refletir as nossas ações para o quarto bimestre e também ajudar na semana dos estudos intensivos, né? Para iniciar, temos a nossa dirigente, a professora Vera Lúcia de Jesus Urriel, a nossa dirigente regional de ensino da Guarulhos Norte, e o professor Almir Fernandes da Cunha Júnior, coordenador da equipe curricular do Núcleo Pedagógico da Guarulhos Norte. Olá, eu sou a Juliana Lescano, professora especialista em currículo de biologia, e o Robson Batista, professor especialista de química. Nós deixamos abaixo os nossos e-mails e telefones de contato, caso queiram e precisem entrar em contato conosco. Conhecendo a pauta e o objetivo do nosso ATPC. Nosso objetivo é retomar os conceitos de avaliação, refletir como a avaliação é apresentada nos materiais Currículo em Ação e aprender sempre o componente curricular de ciência na natureza. Desenvolvimento da pauta. Então, vamos retomar os conceitos de avaliação da aprendizagem. O que é a avaliação? Como ferramenta e processo, ela ajuda a corrigir rumos, subsidiar planejamento, aprimorar o desenvolvimento dos alunos e aprimorar essa organização escolar. Conforme Lucchesi, a avaliação é um ato de investigar a qualidade daquilo que constitui seu objeto de estudo e, por isso, mesmo retrata a sua qualidade. Então, a avaliação, a gente vai ver ao longo dessa ATPC, ela vem como um componente pedagógico, né, e não punitivo, como muitos de nós tivemos na escola, né, como se não fizer perde ponto, se fizer ganha ponto, então ela tem um outro olhar. Pegando essa parte que a professora Juliana Lescano falou, vamos falar dos temas de avaliação da aprendizagem, né, a diagnóstica, formativa e somativa, né. Iniciando pela primeira, a diagnóstica, né, dessa forma, essa avaliação pode ser realizada na entrada do ano letivo, tá? Não somente no ano letivo. Eu posso fazer a parte de diagnosticar as habilidades que estou trabalhando no bimestre, né? Como um questionário, atividade, ou entrevista, ou até mesmo uma redação com o aluno, que é o estudante. Outra forma que seja coerente que o professor aplicar naquela turma, porque somente o docente que tem a estruturação da sala, né? As dificuldades e assim por diante. Além desse análise, é possível determinar o nível de domínio prévio de cada estudante e as habilidades para o alcance do objetivo, que é o ensino-aprendizagem. Tá? O segundo tema, a parte formativa, que a avaliação tem como uma função de acompanhamento do estudante e deve ser realizada durante todo o período letivo, né? Que seria o quê? Trimestralmente. O primeiro, segundo, terceiro, quarto, né? A semana de estudo intensivo serve para nivelar também, para verificar se os estudantes estão alcançando os objetivos propostos pela disciplina, né? E nesse tipo de avaliação é possível identificar o domínio que o aluno possui sobre o conteúdo, saber se ele está apto para avançar para o próxima habilidade, né? Não precisamos adicionar várias habilidades e o aluno não conseguir entender o conceito dessa habilidade. Para compor bem a avaliação formativa, os docentes devem estar envolvidos com algumas questões, como saber se o aluno está realmente aprendendo o proposto em cada período, né, as habilidades, o que se espera que o estudante está aprendendo, como reagir caso ele já saiba o que está sendo ensinado, como reagir quando eles não aprendem o conteúdo, né? Isso tem que estar bem claro para o docente, né? Porque o aluno não está compreendendo. Às vezes o aluno perdeu aquela habilidade, né? E não teve a recomposição de aprendizagem. Hoje, o aluno, na resolução 42, o aluno que falta, faz falta na escola. Tá?
E a última, a avaliação somativa, que é conhecida como a prova ou exame, o que acontece normalmente no final do bimestre, né? Que é aquela avaliação bimestral, para classificar se o aluno mediante os níveis de aproveitamento previamente estabelecido pela habilidade daquele período, né? Aquele bimestre que o aluno foi adaptado com o ensino-aprendizagem. Então, posso, com essa avaliação diagnóstica, rever as habilidades que ficou em defasagem, né, com esse estudante. E na prática, como é que o professor pode utilizar essas 3 formas de avaliações? Então, pensando na avaliação diagnóstica. Na diagnóstica, tem que ser pensado aquilo que o aluno já sabe, seja que o que ele traz, seu conhecimento informal, ou seja, culturalmente, ou aquilo que ele traz de conhecimento formal, dentro da sala de aula. Então, o que ele já sabe? A avaliação diagnóstica, e o Estado tem a avaliação diagnóstica de entrada, também chamada de AD, que sempre é aplicado no início dos anos letivos, que vai ter ali, dar uma orientação ao docente sobre quais habilidades, conteúdos que são necessários dar mais ênfase para que possa se buscar que a sala tenha ali uma uniformização desses conhecimentos, já que são trabalhados com turmas muito heterogêneas. Os estudantes estão aprendendo? Então, essa avaliação também permite averiguar isso. Por que eles não estão aprendendo? Então, pensar nas estratégias que foram utilizadas ao longo do ano anterior, que pode ser que não tenha atingido o objetivo de aprendizagem. O que fazer para que todos aprendam? Então, são reflexões que o professor faz para garantir essa aprendizagem. Então, essas provas, ou que o professor faz, são suas provas internas, os alunos entram, e o professor, como o Robson disse, dá uma atividade, uma redação, ou mesmo as ADs vão colaborar com essa análise. Avaliação formativa. Aqui já é acompanhamento ao longo do processo de escolarização. Então, ao longo do bimestre, são aquelas atividades, os trabalhos que são dados, que o professor vai, com ele, conseguindo mensurar se os alunos estão conseguindo acompanhar aquilo que está sendo abordado ou não, e fazer os devidos reforços, caso seja necessário. E aqui vai entrar como avaliação externa as AAPs, avaliação de aprendizagem e processo. E pensando também na questão de forma de orientar, os projetos de reforço e recuperação auxiliam também na ação do docente, e a SEI, a Semana de Estudos Intensivos, também são ferramentas que vão auxiliar o professor para averiguar a aprendizagem do aluno. E a avaliação somativa. Então, nela, tem a status de mensuração, ela vai fechar o ciclo, então vai ser ou a prova final, ou projetos, ou exercícios que o professor vai apresentar para a turma, e ali ele vai conseguir fazer essa mensuração. E aí vai indicar, né, uma aprovação, uma necessidade de recuperação ou reforço. Com ele vai dar subsídios para o professor para poder atuar no conselho, né, ter ali um diagnóstico para o conselho e indicar quais são as demandas formativas necessárias para melhorar esse desempenho dos estudantes, nesse caso, na área de ciências da natureza. Avaliação no currículo em ação. Os processos de avaliação são concebidos para permitir ajustamentos sucessivos durante o desenvolvimento do ensino-aprendizagem, né? O material mesmo fala avaliação e reforço. É fundamental destacar a importância da avaliação durante todo o bimestre. E vamos avaliar nada menos as habilidades, a competência que aquela turma tem que estar envolvida, né? Por isso que esses 3 formatos, diagnóstica, formativa e somativa, é muito importante para o docente, né? Destacar cada final de bimestre, fazer uma avaliação diagnóstica, né? Para tentar entender se ainda continua aquela turma com as dificuldades e
na semana de estudo intensivo, fazer o nivelamento. É um encaixe entre as funções acadêmicas, que seria o aluno, o professor, e o professor e o aluno, modificando, estruturando também a metodologia ativa, né? O aluno também ser o protagonista da ação da semana de estudo intensivo. A avaliação, conforme mencionado, deve ser feita em todos os momentos, de diferentes formas, como propor que as sistematizações das atividades seja feita por meio de registros elaborados pelo estudante, como as habilidades propostas. Pode ser um trabalho em grupo, com colaboratividade entre eles, né? Com retomada de aprofundamentos de habilidades, avaliar a participação do envolvimento, não somente numa avaliação escrita, mas oral também. O aluno fazer um pequeno seminário ou um teatro, dependendo das habilidades. Eu vou até utilizar uma ferramenta muito importante, a vacina, né? Podemos fazer um teatro sobre a vacina, propor a história para o entendimento, né? A importância. São avaliações que compõem hoje os nossos estudantes, né? Ele ser o formador da ação. Alguns instrumentos avaliativos a propor aos docentes: as questões disparadoras, leituras e análise de gráficos e tabelas, análise de texto, pesquisa, trabalhos, pode ser individual ou em grupo, experimentos para despertar esse interesse científico para os estudantes e mapa mental. A avaliação no caderno Aprender Sempre. Ele é trabalhado em 3 etapas: iniciando, desenvolvendo e finalizando. Iniciando, leitura de texto e imagem com discussões e a partir também de registro e relato dos estudantes. Também vai ser trabalhado a partir de entrevistas, brainstorming e construção de quadros e tabelas. Desenvolvendo, trabalhos em grupo, pesquisas, mapas conceituais, experimentos, painel de divulgação, desenhos, esquemas de colagem e estudos de campo. E, finalizando, questões criadas pelos estudantes, podcast, painel colaborativo, um Padlet, síntese e reflexões sobre filmes. Analisando essas 3 etapas, é possível notar que existe um crescente nas competências e habilidades trabalhadas, onde começam a surgir ideias soltas, vai fazendo uma coesão e criando-se um corpo de conhecimento, e, por fim, os alunos conseguem construir algo com esse corpo de conhecimento e conseguem fazer também a apresentação disso para ou a sala ou para a comunidade escolar. Então, como uma sugestão de encaminhamento, a gente pode pensar a avaliação em algo cíclico. Você faz análise dos resultados, mapeamento das turmas a partir dos resultados, dá a devolutiva para os estudantes, planeja ações de retomada, avalia todo o processo realizado, novamente uma avaliação, resultado, análise dos resultados. Então, neste ciclo, é possível fazer o diagnóstico de onde não está acontecendo a aprendizagem, retomar metodologias que possam auxiliar e averiguar novamente se após essa retomada ou mudanças, os alunos conseguiram apresentar uma melhora de aprendizagem. Síntese: avaliar e examinar por provas? Atribuir notas e classificar os alunos? Não! Avaliar é diagnosticar o que ainda não foi aprendido para possibilitar atuar no processo de ensino-aprendizagem. O exame é o que garante a qualidade do processo educacional? Não! A pedagogia do exame legitima a abordagem instrucionista massiva que tem promovido um processo educacional precário. Prova é o melhor instrumento para caracterizar o que foi aprendido? Não. Avaliar requer que o aluno expresse o que foi aprendido, que ele pode ser feito por meio de diversos instrumentos, utilizando também metodologias ativas. Todo mundo acha justo ser avaliado por meio de uma prova? Eu acho que injusto, né? Quase ninguém gosta, quer que seja avaliado por prova. Pode ser
um trabalho, pode ser um teatro, pode ser outras ferramentas, né? Propor esse aluno ser o protagonista do ensino, do aprendizado. Prova é o meio de controlar o aprendizagem do aluno? Não. A cultura do exame é constituída pela relação de poder saber do professor sobre o aluno, né? Então, essa troca de conhecimento que o aluno está absorvendo quando o professor coloca uma habilidade e competência, né? Utilizando até mesmo itinerários formativos, né? Do novo ensino médio. Aqui nós vamos deixar as nossas referências bibliográficas que foram utilizadas para a produção do material. Pedimos para que vocês façam a confirmação da presença, então ficar o link para que vocês possam confirmar a presença e façam a avaliação do ATPC, tanto o link quanto o QR Code ficam disponíveis, tanto o link quanto o QR Code ficam disponíveis para que vocês respondam. E como um encerramento, uma tirinha para ficar como reflexão do Calvin Haroldo. Muito obrigada pela participação e atenção de vocês. Uma ótima semana. Tchau!